Boa tarde, eu sou o Matheus, eu tenho 19 anos, sou analista de segurança. Não sou diretamente desenvolvedor, como alguns aqui são, mas na área de segurança, principalmente, o Python teve um crescimento aí enorme. Teve um período que teve o Ruby, que foi uma das principais linguagens, aí veio o Metasploit, etc. Mas depois veio o Python suprindo todas as necessidades da comunidade de segurança. E hoje eu vou falar um pouquinho porque hackers, crackers, entusiastas, analistas, porque esse pessoal utiliza tanto Python para segurança da informação. Vou também mostrar exploits feitos por mim para vulnerabilidades explorar com Python. E falar um pouquinho do Flash e de Django, que tem as CVEs publicadas, as vulnerabilidades deles, quantas são mais ou menos, e os tipos que a gente tem hoje aí publicados. Sobre mim, não está aparecendo. Vai. Peraí. Porque Python ele é utilizado muito no pentest, né, que é o teste de penetração, teste de invasão no sistema, tanto infraestrutura, mobile, aplicação web, etc. No Python hoje em dia tem bibliotecas, frameworks específicos para fazer o pentest. Existem bibliotecas diretamente interligadas para fazer payload, ou seja, o payload seria o pacote que eu vou injetar na aplicação, ou no que quer que seja, para eu conseguir extrair alguma informação daquele sistema. Questão de criptografia, o Python ele também oferece uma diversa amplitude para fazer questões como ransom, questões para quebrar senhas, hash. Então, a comunidade de segurança hoje ela volta basicamente em torno do Python. O Metasploit, para quem alguém conhece o Metasploit, já ouviu falar? Então, vamos dizer que o Metasploit é escrito em Ruby. O analista ou pesquisador de segurança, ele descobre uma falha, por exemplo, lá no WordPress, como é o que mais acontece hoje em dia no mercado. Aquela falha pode ser por exemplo, buffer overflow, mas no input lá, no teu campo de texto, que você vai delimitando que só pode receber 15 caracteres. O pesquisador fazendo os testes, ele percebe que com 16 caracteres o sistema trava. Então ele começa a fazer um código específico para explorar aquela falha naquele sistema. O Metasploit, em Ruby escrito, diversas pessoas vão lá, escrevem códigos para aquilo e jogam lá no Metasploit. E aí vira um framework para teste de invasão. Esse WannaCry que teve aí, explorando a falha MS017 do Windows, já existe códigos para explorar, tanto em C, C++, Lua, Ruby e Python. O Python foi o primeiro a lançar, lançou o WannaCry, a galera conseguiu debugar o vírus no próprio dia, à noite o pessoal já tinha segurança, já tinha todo o vírus em casa para fazer os testes. O primeiro que lançou foi no Twitter, foi um Hack Fantastic. Ele é analista, a gente não sabe de onde provavelmente seja do Google. Ele lançou o exploit lá para essa falha do Windows, utilizando o Python. Foi o primeiro. E aí é aquela coisa, né? Fazer transporte de linguagem. Estou vendo em Python, vou seguir o mesmo modelo, passo para Ruby, etc. E aí sim foi muito rápido a transposição. Vou falar um pouquinho agora de Zero Days e Exploit. Há uma diferença no mundo hacker e cracker, tá? Vamos botar isso em prática. Não é o cara do bem e o cara do mal. Vamos falar de Exploit e Zero Day também. O Zero Day é quando o pesquisador ele encontra uma falha e ele quer mandar aquela falha para ele, ou ele quer vender. Por exemplo, essa semana lançou uma falha no Instagram, mas poucas pessoas conhecem. Estavam vendendo por 5 bitcoins. Então não é uma coisa pública. Se você libera isso público, é um arraso. Pô, vai destruir as contas de todo mundo. Então os Zero Days são exploits feitos, mas são privados. É particular. Já o exploit em geral, o cara vai lá, acha a falha, explora, monta o código todo para exploração, joga no exploit.db, security, packet security, etc. Recentemente, tem 2 semanas e meia, eu fiz um levantamento de dados de empresas de desenvolvimento aqui no Brasil. Eu achei uma big empresa aqui no Brasil que desenvolveu mais de 1000 softwares por aí. E aí, beleza, fui vendo todos os clientes deles.
Dos 1000 clientes, eu posso falar para vocês que 85% das plataformas dos caras têm um problema de segurança. Bom, então eu explorei essa falha e falei, agora é hora de incrementar. Já era 1h30 da manhã mais ou menos. Eu fiz um zero day somente para mim, para tentar contato com a empresa para eles verificar a falha. Nessa brincadeira, eu fiz o exploit no Python para aproximadamente 45 minutos, já com o payload já escrito no Python. Aqui está distorcido, mas rodando o script eu já consigo burlar o firewall. Se tiver o AF, mod security, etc., ele vai burlar automaticamente. O Python já tem essa liberdade, bibliotecas para burlar firewall, AF, seja lá o que for. E aí injetando alguns parâmetros e tudo mais, em questão de segundos, em questão de 25 segundos, todo o database do cara já está listado aqui. Nesse aqui foram aproximadamente 25 databases escritos. Aí tem as tabelas dentro de cada uma, informações pessoais do cliente, etc. e tal. É como senha, e-mail, conta, etc. e tal. Aqui não está dando para ver muito claro. Está muito distorcido. Eu vou depois... Você vai aumentar o da sua página? Não é control mais, né? Tenta não control mais. Sei lá. É porque a imagem, né? Eu não aumento a imagem. Enfim, era para aparecer claramente, né? Em algumas... E aí eu codei todo o exploit em Python, toda a injeção do código foi feita e rapidamente, basicamente, vamos diminuir de 1000, vamos botar, eu testei em 50 empresas, 49 funcionaram. Ou seja, o exploit com Python foi muito produtivo e foi devastador. Basicamente é isso, foi devastador. Uma empresa que faz 1000 softwares, se eu testasse os 1000, provavelmente aí seria... Pode 100% aí eu conseguiria todas as informações que eu queria. Eu não reportei ainda, eu estou em processo para reportar com a empresa, tá processo devagar, a empresa é grande, aí eu vou chegar, eu pequeno do nada, os caras já acham que é zoeira e tudo mais. Mas quando a empresa vê e tudo mais, eu vou disponibilizar o código para o pessoal ver e tudo mais. E aqui, basicamente aqui foi a injeção para burlação de firewall. Aqui também outra injeção para burlar firewall, buscar burlar o WAF do A10, que é um tipo de WAF que tem. Mais burlação de firewall, porque o WAF é muito complicado de trabalhar, né? Você vai mandando pacote ele vai bloqueando. E mesmo se você usar a conexão reversa em modem, ele vai arrumar um jeito de dar bloco, se tiver. Então você tem que fazer um misto de tentativas para conseguir burlar. Se não vai um, vai outro. Se não rodou esse, vai outro. Se não rodou esse, tenta tudo de uma vez para conseguir fazer a injeção. E esse aqui no caso foi um 0D, mas eu publiquei ele no ExploitDB. O WordPress tem muita falha. Não sei se vocês usam, o WordPress ele tenta tudo para deixar seguro. Mas a pessoa não sabe, instala 300 plugins no site, quando vai ver, foi hackeado. Você não fez uma política de segurança. E passou um período dessa empresa, eu estava em casa também, fui ver o WordPress, instalei uns 10 plugins no meu localhost. E eu fui testando cada plugin, etc e tal. Em uma noite eu consegui testar dos 10 plugins, 8 eram vulneráveis. Uma vulnerabilidade que a gente chama de LFI. Você injeta uma shell, um backdoor, um servidor dos caras e transfere ou pega o que eu quiser, seja sendo lá do banco de dados, senha de arquivos, enfim. E aí com Python também é muito mais rápido e prático para fazer isso. Porque se você fazer isso na mão, isso demora, vai demorar aí 1h30 para fazer. Em Python, em questão de segundos, você já consegue injetar a shell lá dentro e fazer o que você quiser com o servidor deles. Flask e The Django. Atualmente as plataformas mais seguras, são muito robustas, mas já existem servidores publicados.
Recentemente eu consegui explorar com o pessoal aqui uma falha no de Django que tinha buffer overflow no campo de input. Se você injetava um shellcode específico, o sistema parava, caía tudo, travava e tinha que reiniciar o reboot da máquina. E aqui a gente trouxe uma listazinha do que tem, aqui são os anos e aqui a categoria da falha que tem. DOS, o RCE, overflow, que é o que está tendo ultimamente. Injector não tem, confirmado a gente não tem ainda, o que é bom, o que é excelente. O overflow é mais complicado de ter no Python, normalmente você tem isso mais no C e no C++, você tem que fazer toda a estrutura do programa, mas existem em algumas aplicações isso no web, só que não é muito explorado, né? Você vai fazer o sistema do cara travar, mas você vai rebootar e voltar normal. Quando você faz uma invasão, você publica dados, é uma coisa mais complicada para a segurança da empresa. XSS tem uma, XSS é fácil de resolver, então não tem muito problemas assim. O mais pesado seria o RCE, que é você injetar um código lá dentro, malicioso, e você fazer o que quiser com o servidor, né? Você virar o teu ponto de comando lá, o terminal do Linux, virar o servidor todinho, dar um LS em tudo que tem no servidor, etc e tal. Esse aí é o som de flash. Django tem menos. Em 2017, DOS, que é normalmente tem alguns parâmetros que você consegue injetar mais rápido para o site cair. Né? Aquele DDoS que o pessoal faz, DOS, etc. Bootleg e tudo mais. XSS tem bastante, mas o XSS é fácil de ser resolvido, né? Não fica só no front, né? Você bota um script para JavaScript, dá F5, saiu, pronto. Não tem tanto efeito assim. E eu falei que o Python ele tem muitas ferramentas. Lá na empresa, normalmente, sou responsável pelos pentests, IDS, IPS, rede interna e tudo mais, testar a infraestrutura e tudo mais. Essas são as ferramentas que quase todo mundo conhece trabalhando com pentest, que são, sem elas, assim, ia ser muito complicado trabalhar. A primeira é o AF, identificação de IPS, IDS e o AF. Por quê? Vamos falar de site, vamos falar de coisa web. É muito melhor para um hacker invadir a tua aplicação web, porque ele vai fazer um estrago lá e muitos usuários vão ver, do que fazer estrago na infraestrutura. Vai fazer um estrago? Muito mais, mas é mais difícil de ser explorado e mais difícil de ser vazado. Você joga um defeito numa empresa, todo mundo vai ver. E o AF, ele consegue bloquear os pacotes enviados sobre CSS, LFI, RFI e SQL Injection. Então ele dá um bloqueio. Quando você faz um injection, já existe um bypass, que a gente chama de, para burlar, né? esse método de proteção do servidor. E esse script aqui em Python ele identifica o que o servidor está usando. Ele está usando o A10, está usando um IPS IDS Norte. Beleza, então tem bypass para isso? Tem, não tem, vai ficar mais complicado e às vezes não dá nem resultado nenhum. Tem o de Havas, que ele traz um misto de informações. Você passa o parâmetro de um domínio, lá você coleta muita coisa legal, tanto de subdomínios, quanto de IPs do servidor, e-mails e etc. Por quê? Você olha para o site e só tem aquele subdomínio lá, o principal. Mas existem às vezes subdomínios escondidos lá que pode ter vulnerável, mas é mais fechado, é mais para cliente. Ele realmente faz essa captura. Essa captura é legal porque ela é feita através do Google. Google, Bing, ASCII, etc. Só que o Google, ele bloqueia, né, o CAPTCHA quando você faz várias aquisições ao mesmo tempo, dependendo do que você utiliza, ele dá bloque. O The Harvest, ele consegue burlar esse CAPTCHA do Google. É bem interessante isso. Porque se você utilizar... Alguém conhece DORC? Sabe o que é? Não? DORC é uma pesquisa avançada do Google. Se eu falar para você que de 10 sites, 8, as falhas vão estar no Google. É só você saber procurar bem. Só que se você começa a procurar no Google direto, bota aí 5 requisições em menos de um minuto, o Google vai dar bloco no teu IP. Aí vem o CAPTCHA. Isso pra gente é chato. Eu quero ver se tem falha e ficar apertando o CAPTCHA para ver é horrível. Aí o The Harvest já captura tudo isso, já borra tudo o CAPTCHA e tudo mais. Também já existem ferramentas Python, PHP também.
Ruby para capturar os dados do Google, rolando esse captcha aí para retornar para a gente ser melhor. Tem o CMS Map, que é um scan para CMS, Drupal, Joomla e WordPress. Tem o Conix, que esse daí já é para injeção. Ele vai lá no teu servidor e vai começar a injetar para capturar alguma coisa específica. Vamos lá, aqui. Tem o Debox. Recentemente teve uma falha na Caixa Econômica. Não sei se vocês chegaram a ver no Tecmundo, em algum lugar aí. Esse aqui é ferramenta brasileiro, tá? Ele achou uma falha na Caixa, escreveu em Python esse código para você conseguir ter acesso ao privilégio do administrador do servidor. Aí você botava o parâmetro lá e, questão de menos de 1 minuto e meio, você já tinha acesso ao servidor sem fazer injeção, sem nada. Isso na mão é trabalhoso, demora muito processo e às vezes não vale a pena. O cara conseguiu entender e jogou no GitHub lá e está explorando isso. E essa aqui é esse aqui agora, SQLMap e o NoSQLMap. Quem conhece SQLMap? Ninguém. Construindo SQL Inject lá no site de programação e tudo mais, você passa os comandos SQL para pegar, retornar banco de dados, etc. e tal. Só que fazer isso na mão é muito chato. É inviável. A realidade é essa. Meu banco de dados gigante tem que ficar chutando valores lá na URL para conseguir alguma coisa. A SQLMap faz isso em questões de, dependendo, em questão de minutos, horas e tudo mais. O SQLMap ele cresceu muito. Ele foi lançado em 2007 e conhecido em 2009. Hoje ele já conta com todo o suporte, bypassing firewall. Se o firewall conseguir bloquear, conseguir injetar ligação do meu celular, ou seja, ele bota os cookies e tudo mais do celular. Então, quando o firewall de uma coisa de telefone, ele não consegue segurar, porque ele vê que está injetando de um smartphone, pronto, você está dentro. Parece que ele vai crescer de uma maneira incrível o projeto. Ele, hoje, para mim, tudo bem teste, ele utiliza o SQLMap. E ele tem suporte para vários bancos de dados, MySQL, o Firebird da IBM, da Microsoft, enfim, diversos aí. Já o NoSQLMap, ele é feito para explorar só SQL Inject e Mongo. Há 9 meses atrás eu mandei um reporte para Globo.com, achei uma falha lá, os caras utilizavam Mongo numa infraestrutura deles, passei a falha, falei, está aqui, utilizando o NoSQLMap, porque o SQLMap não conseguia pegar com Mongo, então utilizei o de cima para fazer a captura. E o Shodan Hack é uma ferramenta minha com um colega meu, um projeto que a gente tem, que é para pegar informação. O Shodan é o Google dos hackers. Por quê? Porque ele vai pegar falha em servidor, em máquina física. Você bota, por exemplo, saiu uma falha há 2 dias do Samba, lá do Linux. Aí você bota lá no Shodan, port 445 Samba. O Shodan vai trazer rapidamente diversos servidores com falhas com Samba para explorar. A gente fez a ferramenta para automatizar isso, né? Em vez de você ir lá no site, fazer aquisição lá, você já bota todas as informações nesse programinha que a gente fez, em Python, e já vem tudo. E automaticamente você já linka com o Unimap, já faz isso na rede toda e pronto. E aí é com você agora o passo inicial. É isso. Um pouquinho do que eu faço no dia a dia, Pentest, IDS, PS e demais. Alguma dúvida? Assim, para o pessoal, essas falhas que você encontrou é parte do script que o programador fez ou do lado do... Programador, depende. Da empresa Programador. Do programador. Normalmente pega o sistema e copia e cola, né? Eles copiaram isso para diversos clientes. Aí não erro de servidor e tudo mais. Mas você consegue encontrar também erro por parte de empresa do servidor? Dá sim. Esse da caixa não é um erro de programação, é um erro exatamente do servidor. E aí você conseguiria explorar isso também tranquilamente. Mais algum? eu tenho uma pergunta aí para fazer, que você falou do lado das empresas, né, que tem que chegar lá com que com acontece? como é que funciona isso aí, só para você O que falar. acontece? Porque o Pentest, ele não pode ser feito. Sem autorização você não pode fazer. O que a gente faz, mas é tentar ajudar. Já reportei diversas falhas